Olá, amigos. Vamos às notícias do glorioso alvinegro praiano, sem enrolação. Algumas notícias do Sub-20, Sub-17 e do time principal no seu canal Santista Ale 13 Futebol. Então receba, rumo ao G8. Nessa segunda-feira, o Peixe confirmou mais uma vitória, depois de muitos de nós desacreditados e decepcionados pelos bastidores do Peixe. Uma inesperada e boa atuação de Camacho. Quem diria? Ele mesmo. Camacho jogou muito bem e ajudou o time na boa vitória com Ângelo inspirado e depois de um primeiro tempo morno. Depois de uma ótima vitória sobre o Juventude no jogo anterior e diante ainda de algumas dúvidas e falta de confiança dos torcedores santistas, o Peixe venceu bem. Em sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, depois de pouco mais de 2 meses, o técnico interino Orlando Ribeiro ganhou mais uma opção de jogador versátil para o Santos. Contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, na última segunda-feira, o Peixe ganhou por 2-0 e um dos grandes destaques foi Lucas Barbosa. Após a lesão de Marcos Leonardo ainda no primeiro tempo, o atleta foi o escolhido do treinador para fazer a função de centroavante. Para conseguir espaço em uma equipe do tamanho do Santos, é necessário mostrar uma variedade de opções para o treinador. Acredito que eu tenha conseguido fazer isso. Eu já tinha chegado a atuar em 2 partidas como atacante mais avançado, mas foi no sub-20, no profissional é diferente e vejo que pude contribuir bem, afirmou o menino da Vila. Segunda-feira, perdemos um atleta muito importante para a nossa equipe e torço para que o Marcos Leonardo se recupere o quanto antes. Espero ter correspondido à altura e fico à disposição do treinador, completou Lucas Barbosa, que foi responsável por iniciar a jogada do primeiro gol da partida contra o Red Bull Bragantino, marcado pelo volante Camacho após roubar a bola de Aderlan no meio de campo. Lucas Barbosa já fez 38 jogos pelo profissional do Santos, com 3 gols e 4 assistências. Após a vitória em Bragança Paulista, o atleta deve voltar a campo neste sábado no Clássico. O Santos faz neste sábado às 19 horas no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o seu último clássico na temporada. O adversário será os Gambás, sobre quem o Peixe tem vantagem nos confrontos realizados em 2022. Foram 4 jogos até agora, com 2 vitórias santistas, um empate e um triunfo do rival de Itaquera. Confira como foi cada partida. Campeonato Paulista, fase de classificação no dia 2 de fevereiro, pela 3ª rodada do estadual, o Santos derrotou o Corinthians de virada por 2-1, mesmo jogando na Neoquímica Arena, em São Paulo. O centroavante Jô abriu o placar em 7 minutos do segundo tempo, mas o garoto Marcos Leonardo mostrou seu faro de artilheiro e marcou os 2 gols santistas em um intervalo de 5 minutos, aos 20 e aos 25, sendo que esse foi em uma cobrança de pênalti. A vitória do Peixe causou a demissão do técnico corintiano Silvinho. Copa do Brasil, oitavas de final, ida. Pouco mais de 4 meses depois, em 22 de junho, os rivais voltaram a se enfrentar na casa do Corinthians e dessa vez quem se deu melhor foi o rival. Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Apenas 3 dias depois, em 25 de junho, o Santos voltou à Neoquímica Arena para o clássico pelo Brasileirão. Em jogo equilibrado, com o Corinthians melhor no segundo tempo, o Peixe conseguiu segurar um empate sem gols. O resultado, no entanto, não acalmou os ânimos do clube da Baixada Santista. Por conta da goleada na Copa do Brasil, o técnico argentino Fabián Bustos balançou no cargo por mais alguns dias e foi demitido com a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira da Venezuela. Copa do Brasil, oitavas de final volta. No dia 3 de julho, o Santos, sob comando do então interino Marcelo Fernandes, o Presuntinho, tentou um milagre de golear o Corinthians por 4 ou mais gols de diferença para seguir na competição. O Peixe jogou melhor, mas só conseguiu marcar um gol já no segundo tempo, com Marcos Leonardo em cobrança de pênalti. O clássico ficou marcado por cenas lamentáveis no final da partida, com uma agressão ao goleiro Cássio, dos Gambás, por um torcedor santista que chegou na voadora e gerou confusão e outras invasões no gramado. Rio Bruno Oliveira.
Contratado por empréstimo no começo do ano, Bruno Oliveira ainda não conseguiu se firmar no Santos. O meia assumiu nas últimas partidas do Peixe e com isso vive futuro incerto. A última vez que foi relacionado para um jogo foi em 10 de setembro, ou seja, há mais de um mês. Que pertence a Caldense, Minas Gerais. Foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no dia 11 de janeiro. Desde então, ele disputou apenas 22 partidas, das quais foi titular em somente 5. No começo da sua trajetória na Vila Belmiro, ele até recebeu contratado por empréstimo no começo do ano. Bruno Oliveira ainda não conseguiu se firmar no Santos. O meia sumiu nas últimas partidas do Peixe e com isso vive futuro incerto. A última vez que foi relacionado para um jogo foi em 10 de setembro, ou seja, há mais de um mês. Depois de amargar a reserva por um bom tempo, Bruno Oliveira voltou a receber oportunidades no final da passagem de Fábio Bustos pelo clube. Foram 14 partidas seguidas com participações do meia, que agradou a torcida. Com a chegada de Lisca, entretanto, o garoto foi recebendo cada vez menos minutos. A última vez que entrou em campo, inclusive, foi justamente na despedida do técnico, na derrota de 2-1 para o Ceará. Na ocasião, o camisa 40 entrou aos 31 minutos do segundo tempo. Desde que Orlando Ribeiro assumiu a equipe principal, porém, Bruno Oliveira não foi mais nem relacionado. O interino tem mais alguns compromissos e não convocou o atleta ainda. Ou seja, ele não é relacionado para um embate há mais de um mês. Com pouco aproveitamento, portanto, Bruno Oliveira dificilmente ficará no Santos. Até o momento, ele não foi procurado para renovar seu contrato. Caso não seja comprado em definitivo, o meia deve retornar para a Caldense. Sub-20. O Sub-20 do Santos suou bastante para conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Paulista da categoria pelas quartas contra o Ibrachina. Foi goleado na ida por 4-1 e conseguiu uma virada heróica na volta com um jogador a menos por mais de 60 minutos, com a goleada por 4-0 na volta em Santos. Agora encara a Portuguesa, que eliminou o favorito Palmeiras, e os jogadores do Peixe esperam menos sofrimento dessa vez. O jogo já aconteceu e ficou apenas no empate 0-0. Esse primeiro jogo foi nesta quarta, às 15 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. O lateral esquerdo Kevson falou de como a equipe santista ganhou forças após a classificação da última semana. A nossa equipe é muito qualificada. Em momento algum desacreditamos, mesmo sabendo que precisaríamos fazer 4 gols. Contra o Ibrachina, tínhamos confiança de que iríamos fazer, de que iríamos buscar. Tem acreditado que diz Santos o time da virada, Santos o time do amor. Então acreditamos em todo o tempo e essa virada só veio para dar mais confiança ainda ao nosso grupo, para mostrar que temos totais condições de ir em busca desse título, disse. Antes da partida de ida contra a Portuguesa, o Kevson disse o que esperava dos adversários dessa semifinal. A gente estudou a equipe da Portuguesa, assistimos lances dos 2 últimos jogos deles contra o Palmeiras e sabemos que é uma equipe bem qualificada, que luta e não desiste do jogo. Mas a nossa equipe também é muito qualificada e vamos jogar de igual para igual, respeitando os adversários com o pé no chão para não deixar acontecer o que aconteceu com o Ibrachina, porque isso não vai se repetir, declarou o menino da Vila. Kevson ressaltou o que a equipe santista leva de lição após a classificação às semifinais e espera fazer diferente para levar um placar confortável para o jogo de volta. Deixamos a desejar e nos complicamos no primeiro jogo contra o Ibrachina. Vamos com o pensamento de fazer um jogo tranquilo, sair de lá com um resultado positivo para não complicar o jogo de volta, sempre respeitando o adversário, com os pés no chão, mas vamos para cima deles, acrescentou. O meia Ivonei, um dos destaques do time, admitiu uma instabilidade do grupo por conta da chegada das fases finais do Santos no campeonato, mas garante um Santos preparado. A gente vem fazendo uma campanha regular desde a primeira fase. Sabíamos que a competição iria se afunilar e em algum momento teríamos uma instabilidade. Isto é normal em torneio longo. Nesses momentos que a equipe
mas precisou da nossa força e união, fizemos valer todo o nosso esforço. O jogo de volta das quartas de final é a prova disso. Agora temos a Portuguesa pela frente e o nosso foco está 100% nessa partida. É uma equipe que provou por que está na semifinal. Creio que este Paulistão tem sido histórico para nós e vamos seguir lutando pelo título, comentou. Santos fez nessa quarta-feira, às 15 horas, o clássico contra a Portuguesa, pela rodada de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-20. O duelo aconteceu no Canindé e teve ingresso gratuito para as duas torcidas. Os torcedores do Peixe tiveram acesso pelo Portão 11, na entrada dos visitantes, que fica localizado na Marginal Tietê. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou se o mesmo acontecerá na partida de volta entre Santos e Portuguesa, que está marcada para o próximo dia 27, numa quinta-feira também às 15 horas, no estádio da Vila Belmiro em Santos. Para chegar às semifinais, o Santos precisou se superar para conseguir a classificação contra o Brasília, clube de São Paulo que tem como foco as categorias de base. Os gols foram marcados por Enzo Monteiro, Ivonei, Carlos Contra e Vitor Michel. Já a Portuguesa passou nas quartas de final pelo favorito Palmeiras, empatou na ida por 1-1 no Canindé e venceu a partida de volta por 3-2 no estádio Allianz Parque, em São Paulo, com a sua torcida lotando o setor dos visitantes. E o Sub-17, após vencer por 2-0 como visitante na rodada de ida, o time Sub-17 do Santos recebe o Fortaleza nesta quarta-feira no CT Rei Pelé em Santos, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17. O duelo tem início marcado às 15 horas e terá portões abertos ao torcedor. Um dos destaques do Menino da Vila é o atacante Rodrigo César, autor de um dos gols em Fortaleza. Agora se tornou jogador profissional no Santos, assinou seu primeiro contrato na última segunda-feira. O jogador de 16 anos falou que espera manter para consolidar a classificação às semifinais. Ele também destacou a importância de jogar ao lado do torcedor santista, importante em viradas históricas do time Sub-17 no CT Rei Pelé na atual temporada. A gente vai trazer a intensidade que tivemos no jogo da ida e procurar aumentar a vantagem para poder se classificar para a semifinal. A torcida é muito importante em jogos assim e é uma motivação a mais para a gente querer dar resultados para deixar eles felizes, declarou o atacante, que na atual temporada marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Paulista e 4 pelo Brasileiro. Nessa terça-feira, Rodrigo César, ao lado dos companheiros JP Sherman e Souza, foi convocado pela segunda vez consecutiva para um período de treinamentos com a seleção brasileira Sub-17 em Cotia, visando o sul-americano na categoria em 2023. O atacante dedicou a conquista aos esforços individuais e coletivos do Grupo Santista. Fiquei feliz mais pela convocação. É uma sensação única, por mais que já tenha ido a primeira vez, e é um reconhecimento por tudo que nosso time vem produzindo no ano, no coletivo e individualmente. Agora é focar nos trabalhos aqui no Santos e conquistar nossos objetivos para poder chegar bem na seleção, concluiu o menino da Vila, mais famoso do planeta. Pra cima deles, meu Santos. Renovando as esperanças e o amor pela camisa mais pesada do planeta. Ajude-nos com o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Obrigado por nos assistir. Santos Futebol Clube, o maior time da terra. Vai pra cima deles!